Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Clube do Remo tem 2 jogos nessa temporada, 2 vitórias, se mantém com 100% de aproveitamento e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho das nossas primeiras impressões a respeito desse time azulino. O que tá bom, o que precisa evoluir, o que não anda muito bem. Então, convido a todos a verem esse vídeo, se inscreverem no canal, porque aqui no Bastidores falamos sobre futebol paraense. Meu nome é César Marink e conto com a ajuda de todos para que em 2024 o canal se fortaleça cada vez mais, sempre falando sobre o futebol local. E é muito importante a participação de todos, se inscrevendo, dando like no vídeo, acionando as notificações, comentando, podem comentar à vontade. Então, vamos fortalecer esse projeto cada vez mais e assim estaremos também fortalecendo o futebol paraense, porque é mais uma via que fala sobre futebol paraense, o nosso futebol local. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. E o tema de hoje vamos abordar as nossas primeiras impressões sobre o Clube do Remo, algumas análises individuais e também análise coletiva. Eu sei que são apenas 2 jogos que o Clube do Remo realizou, são 2 jogos que alguns jogadores fizeram, outros fizeram apenas um jogo, mas por isso que se trata das primeiras impressões, porque já dá para analisar, já dá para ter uma ideia de algumas coisas bastante importantes. Vamos lá, vou começar com o Marcelo Rangel. O goleiro do Clube do Remo foi pouco exigido contra o Canaã e contra o Castanhal. Então vai ser uma avaliação boa por causa que ele foi pouco exigido. Vamos esperar alguns outros jogos, mas eu considero ele um bom goleiro. Ele vai ser, sem sombra de dúvidas, o goleiro titular do Clube do Remo na temporada e eu acho que ele vai dar conta do recado. Então, essa é a avaliação do Marcelo Rangel. Vai ser o goleiro titular e é um bom goleiro. Foi pouco exigido, mas aí não é culpa dele. Quando a bola chega, ele faz o seu papel. Então, Marcelo Rangel, para mim, é uma posição segura que tem o Clube do Remo na temporada. Na lateral direita, quem está jogando como titular é o Thales. Eu já encontro uma dificuldade grande no Thales. Eu não vejo ele conseguindo desenvolver o jogo. Eu sei, vou fazer sempre a consideração por todos os jogadores. Vou falar aqui só uma vez, mas sempre fazendo a consideração para todos os jogadores que é apenas 2 jogos, são apenas 2 jogos nessa temporada. Mas eu encontro muita dificuldade no Thales, principalmente para apoiar, também alguns lances para defender. É um lateral direito que eu não consigo ver muito desenvolvimento do jogo, até olhando até seu passado histórico recente também na equipe do São José, como ele jogou também na equipe do ABC lá no Rio Grande do Norte. Então eu acredito que é um jogador que ainda vai precisar desenvolver bastante e não seria o meu titular hoje no Clube do Remo. Meu titular seria o Vidal. O Vidal também precisa ser melhor observado. Ele entrou no segundo tempo nessa última partida contra o Castanhal. Foi um pouco melhor que o Thales, mas também tem que ser observado. Mas eu não vejo o Thales como titular da lateral azulina. Ele encontrou muita dificuldade, por exemplo, contra o Castanhal. Ele foi facilmente marcado, não conseguiu apoiar como poderia apoiar. Então não seria meu lateral titular. Na outra lateral, pegando as laterais primeiras, quem está jogando é o Raimar, que foi bem contra o Canaã e caiu um pouquinho contra o Castanhal. É uma lateral que, para mim, preocupa menos do que a lateral direita. Eu acho que é mais preocupante o Thales que o Raimar, mas é um jogador que também precisa evoluir. Ele participa do gol da vitória contra o Castanhal, mas é um jogador também que eu vejo que ainda precisa de uma evolução. Então ainda não tem um veredito a respeito da lateral esquerda. Vamos observar, tem ele e tem o Natan que ainda tem que jogar ainda para a gente avaliar pelo Clube do Remo, mas o Raimar ainda necessita uma avaliação, mas a lateral direita com Thales é mais preocupante em relação à lateral. Não seria o meu lateral direito titular. Na zaga, de maneira geral, o Lídia fez bons jogos, está fazendo bons jogos. Contra o Canaã foi pouco exigido, contra o Castanhal foi mais exigido. E para mim, cometeu um erro ou outro, mas para mim, entre os 2 zagueiros, entre o Lídia e o Renier, é o que se sobressaiu. Foi melhor que o Renier. O Renier, para mim, foi abaixo. Então também já experimentaria um outro zagueiro. Contra o Castanhal, o Renier não foi bem. O Renier, em alguns momentos importantes, ele ficou muito mal posicionado. Tanto é que no lance de mais perigo do Castanhal no primeiro tempo, o Leleu, que cruza na área para a finalização do Daniel, ele só tem condições de fazer esse cruzamento porque o Renier permite ele ter condição, porque ele está muito mal posicionado, ele não está em linha, ele não seguiu a linha defensiva, a primeira linha defensiva do Clube do Remo. Então, assim, questão de posicionamento também com o Renier, não só nesse lance, mas em alguns outros lances, me chamou a atenção. Também na hora da saída de jogo, errando alguns passes muito complicados, alguns passes no centro de campo, que se o adversário pegar a bola, como aconteceu no Castanhal, pode armar um ataque perigoso contra a meta azulina. Então, assim, o Renier, para mim,
não foi bem de maneira geral. Eu acho que o clube do Remo precisa testar, o Catalá precisa testar um outro zagueiro. O Ligia, como eu falei, para mim se sobressaiu um pouco melhor em relação ao Renier. O Renier não foi bem, eu colocaria um outro zagueiro. No meio-campo, na primeira partida jogou o Daniel e na segunda o Renato Alves. Para mim o Daniel foi bem melhor. Mesmo considerando que o Canaã é uma equipe mais frágil que o Castanhal, mas você viu, pelo menos nesses 2 jogos, quando o Daniel jogou, que o clube do Remo conseguiu ter um desenvolvimento inicial de transição ofensiva um pouco melhor do que o Renato Alves. Renato Alves é até um jogador que pode avançar mais que o Daniel na linha de ataque, mas errou muitos passes. Também em questão de senso de posicionamento, também deixou a desejar. Então, entre os dois, se for uma escolha entre os dois, hoje me agradou mais o Daniel, ficaria com o Daniel, não gostei de maneira geral da partida do Renato Alves contra o Castanhal. Continuando no meio campo, os outros 2 meio-campistas é o Pavani e o Camilo. Aí é uma questão muito interessante, porque já mostra o Ricardo Catalá colocando um time do Clube do Remo extremamente ofensivo, porque o Pavani, por mais que jogue na segunda volância, é um jogador ofensivo, aí você tem o Camilo que é ofensivo e você tem os 3 atacantes, ou seja, 5 jogadores. Metade do time de linha do Clube do Remo é ofensivo. Então já passa uma ideia do Ricardo Catalá que quer que o Remo jogue de maneira ofensiva. E a entrada do Pavani e com o Camilo, você tem que analisar de uma maneira até conjunta. E eu vou explicar aqui. O maestro da equipe é o Camilo. É o camisa 10, é o meia realmente de ligação, mas é um jogador que não tem tanta mobilidade. É um jogador que fisicamente você não pode esperar ele aguente a temporada toda. Embora a Série C jogue apenas um jogo por semana, isso facilita na questão física, mas é um jogador que preocupa na questão física ao longo da temporada. Então, como não é um jogador muito móvel, tem a questão física, você precisa alguém para auxiliá-lo nessa questão, nessa função, nessa responsabilidade de armação de jogadas. O Camilo é o melhor meia do Clube do Remo. Tecnicamente, se a questão física está embaixo, mas tecnicamente ele sobressai com passe, com uma visão de jogo, com um lançamento, com uma finalização. Então, o Camilo, por mais que esteja com 37 anos, por mais quase encerrou a carreira no início dessa temporada, acabou aceitando a proposta do Clube do Remo, tem tudo e está sendo um jogador diferente nesse elenco, nesse time remista. Então, é um jogador que tem que realmente jogar. É um jogador que a torcida deposita confiança, o técnico deposita confiança, todos nós depositamos confiança, porque é um jogador que tecnicamente pode brilhar. E você vê que contra o Castanhal ele estava sumido, mas ele dá uma bela assistência para o Chaporã fazer o gol da vitória. Aquela assistência de peito é coisa de jogador que tecnicamente é acima. É diferente, porque se fosse um outro jogador, ia tentar dominar o peito, ia passar a bola para a perna esquerda, para passar a bola para a perna direita, para finalizar para o gol, ia tentar uma outra jogada. Ele já recebe a bola, na verdade ele recebe a bola bem forte, né? Foi um torpedo que o Raimar cruzou para a área, mesmo assim de primeira, de peito, ele já lança o Echaporã, que finaliza de primeira e marca um bonito gol, o gol da vitória do Clube do Remo na última partida. Então você vê que ele tem uma visão de jogo, ele tem uma técnica extremamente diferente. Então é um jogador que vai desequilibrar e tem tudo para desequilibrar pelo Clube do Remo. Mas ele precisa de um auxílio, já que a parte física pode comprometer e ele não é um jogador muito móvel, isso ele não tendo uma mobilidade muito grande, ele pode ser, às vezes, marcado com mais facilidade pelo adversário. Você precisa ter no seu time algum jogador também de meio campo que comparta essa responsabilidade de criação de jogadas. E esse jogador pode ser o Pavani. Eu vou falar do Pavani aqui, mas tem que ser um jogador, se não for ele, mas tem que ser um jogador que realmente ele vai compartilhar essa questão de responsabilidade de criação com o Camilo. Mas o Pavani, de maneira geral, vem bem. Foi muito bem contra o Canaã, caiu um pouquinho contra o Castanhal, não fez uma grande partida, mas é um jogador que pode ser interessante. Por quê? Porque ele é segundo volante, mas ele é um segundo volante que também pode jogar como meia. Ele faz a transição ofensiva, ele chama a atenção do adversário no passe. Então, assim, o adversário para marcar na sua intermediária, ele não fica pensando apenas no Camilo. Ele tem que pensar num jogador que vem de trás, num outro meia de articulação, que pode ser o Pavani. Tem tudo para ser o Pavani, porque na primeira partida ele foi bem. Então, isso vai preocupar ainda mais a defesa adversária. O Pavani vai, por exemplo, ter mais responsabilidade em relação à função de criação de jogadas, e isso também vai beneficiar o Camilo.
que vai ficar um pouco menos sobrecarregado, e ele menos sobrecarregado, recebendo até menos a bola, já que a defesa adversária vai ter que se preocupar tanto com o Camilo quanto com o Pavani, a defesa adversária vai se dividir entre os dois e o Camilo vai ter mais espaço. É um jogador inteligente, nós falamos aqui, é um jogador com bom passe, excelente visão de jogo, muito inteligente. Então, isso vai ser muito benéfico ao Clube do Remo. Então, é o Camilo jogando, mas o Camilo não pode ser o único meia de criação nesse meio campo. Ele tem que dividir a responsabilidade com alguém, se for com o Pavani, como tem sido, é benéfico para ele, para o futebol dele. Eu acredito que o futebol dele esteja aparecendo muito também por causa dessa questão. Então o Ricardo Catalá coloca o Clube do Remo num sistema muito ofensivo, com jogadores ofensivos em campo, e fica essa observação em relação ao meio campo, que para mim tem funcionado na equipe azulina. Vamos para o ataque. Agora o ataque é o Remo num 4-3-3, tecnicamente no 4-3-3, teoricamente no 4-3-3, mas há muitas mudanças, às vezes no 4-2-3-1, enfim. Mas joga com 3 atacantes. Tem jogado o Ronald, o Echaporã e o Ítalo. Eu vou começar pelo Ítalo. O Ítalo é o centroavante. Para a gente analisar esse centroavante, o Ítalo você vê que é um centroavante que ele incomoda muito os zagueiros. Mas para a gente analisar essa questão do centroavante jogando, ainda mais jogando com outros 2 pontos ao seu lado, você tem que ver quanto de quantidade de bola vai estar chegando a ele. Ele numa finalização, numa jogada de pivô para quem vem de trás. Então, assim, quanto realmente ele vai incomodar a defesa adversária. Na partida contra o Castanhal, ele foi um pouquinho abaixo porque a bola não chegou tanto. Mas para mim foi uma das melhores contratações do Clube do Remo. Eu acredito que ele vai ser o titular nessa briga de posições. Você tem o Ítalo, o Canu e o Ribamar, mas eu acredito que o titular seja o Ítalo. Eu acho que ele vai ser o titular do Clube do Remo como centroavante, e para mim foi uma baita contratação e eu acredito que ele vai fazer muitos gols. É um jogador que eu gosto, que foi uma boa contratação pelo Clube do Remo. Os outros 2 pontas, eu vou sentando na questão do Ronald. O Ronald que poderia estar jogando pelo lado esquerdo, mas está jogando pelo lado direito, porque pelo lado esquerdo está jogando o Echaporã, e pelo lado direito ele tem um pouquinho mais de dificuldade, embora já tenha jogado assim de uma maneira geral, mas nesses 2 jogos ele não foi bem, ou pelo menos ele não rendeu o que a gente poderia esperar dele. Tá certo também, eu faço uma ressalva aqui em relação ao lateral direito, novamente ao Thales. Muitas vezes o Ronald ficou sozinho, ou quando recebeu um apoio do Thales, não recebeu aquele apoio com qualidade. Então talvez tivesse um outro lateral direito para jogar com ele, talvez o futebol dele fosse um pouco melhor. Mas a questão é que nesses outros 2 jogos não foi bem. Então, para o Clássico, como preparação para o Clássico que vai ocorrer daqui a 9 dias no Mangueirão, eu já experimentaria o Marco Antônio. O Marco Antônio entrou muito bem na partida contra o Castanhal, dando uma movimentação muito interessante, sendo que o Marco Antônio também caiu pelo lado esquerdo, tá? Ele caiu pelo lado esquerdo, caiu pelo lado direito, então assim, ele teve também uma mobilidade grande no ataque. Eu não sei se é a pedido do Ricardo Catalá, essa movimentação, essa liberdade no ataque, coisa que eu não vi no Ronald quando ele estava jogando mais fixo na direita. Agora o Marco Antônio, ele jogou pela esquerda, ele jogou pela direita. Então o Marco Antônio, para mim, ele poderia sim assumir essa titularidade hoje, fazendo essas primeiras análises do Clube do Remo. Jogaria com o Marco Antônio, que para mim é um jogador diferenciado, é um jogador que pode ser muito importante para esse Clube do Remo. Também considerei uma boa contratação. E na ponta esquerda, um dos queridinhos iniciais aqui da torcida azulina, o Echaporã. Junto com o Camilo, o Echaporã são os 2 jogadores que mais chamam a atenção da torcida do Clube do Remo, e eu vou pontuar sobre ele. Foi muito bem contra o Canaã, muito bem mesmo, principalmente no primeiro tempo, jogou muito. Só que contra o Castanhal, por mais que ele até foi eleito pela transmissão o craque da partida, a maior parte da torcida que votou pela internet elegeu ele como craque do jogo, eu não considerei que ele fez uma boa partida contra o Castanhal. Não considerei. Muito afoito, tentando uma individualidade excessiva, algumas jogadas egoístas, poderia ter passado a bola. Então, assim, é um jogador que eu acho que... tenho certeza que ele tem qualidade e ele pode contribuir para o Clube do Remo. Eu até entendo ele estar um pouco afoito. Por quê? Ele é um jogador novo e passou praticamente 2023 todo parado com uma grave lesão.
Então ele está voltando agora. Ele já volta jogando, ele já volta fazendo gol, 2 jogos, 2 gols. Ele já cai nas graças da torcida. Então ele começa talvez a sentir um entusiasmo que acaba talvez prejudicando o seu futebol. É que é naquela jogada individualizada que ele podia dar um passe e acaba tentando partir para cima do adversário para tentar ganhar um destaque maior. Então ele acaba fazendo algumas jogadas um pouquinho mais afoito. As primeiras impressões que eu tenho dele são positivas. 2 jogos, 2 gols, de maneira geral está bem, mas é só nessa questão. Ele se acalmar, Ricardo Catalá conversar com ele, falar, olha, eu sei que você está voltando agora ao futebol, está indo muito bem, a torcida te ama, mas tenha calma, tenha paciência, faça essa jogada de uma outra maneira, porque ele não estando tão afoito como ele demonstrou estar afoito, muito empolgado, isso acabou prejudicando ele no seu rendimento contra a equipe do Castanhal, vai ser um jogador que pode ser também importante no Clube do Remo. É um jogador que eu torço muito, porque é um jogador jovem, em busca do seu sonho, que vem de uma grave lesão, que começou bem a sua temporada no Clube do Remo. Então é isso, é só ele ter mais cabeça no lugar, entender como é que o seu futebol pode ajudar a equipe no todo, não só ele, mas a equipe no todo, que ele pode render bem na equipe do Clube do Remo e manter um rendimento mais estável para cima ao longo da temporada. Como eu disse, é um jogador que pode ser importante, está sendo determinante no Clube do Remo, 2 jogos, 2 gols, de maneira geral, atuando bem, mas é preciso ter calma com ele, é preciso ter um pouquinho de paciência, é preciso também ele entender a sua visão em relação ao Clube do Remo e também o seu desempenho em campo, como é que pode evoluir. Porque é um jogador que pode evoluir, quanto o Castanhal, apesar do gol, não foi tão bem, mas é um jogador que eu creio que pode ser muito importante no Clube do Remo, justamente nessa questão do 1 contra 1, na velocidade, nas jogadas pela ponta esquerda, mas sempre jogando também com inteligência em prol da equipe. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem like no vídeo, comentem à vontade o que vocês estão achando, quais são as suas primeiras impressões a respeito desse time do Clube do Remo e até o próximo vídeo.